Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o seu programa favorito com boa disposição, com muita alegria, não é? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa. Aproveita que começamos agora mesmo. Se você é daquelas pessoas que acompanha todos os programas, que não perde nenhum programa Basta Crer, então aproveite e envie o link da Curiacos TV para todos os seus amigos, colegas, familiares, pessoas que você sabe que seria muito bom acompanhar o programa de hoje. E se você nos acompanha pela primeira vez, não muda de canal, fique aí conosco, porque este programa tem o objetivo de incutir fé no seu coração e de te ensinar a vencer na sua vida, em várias áreas da sua vida, através da palavra de Deus. E, inclusive, daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá revelar, então, vários segredos de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Então, esteja muito atento. Antes de recebermos o apóstolo Jorge Tadeu, convido vocês que nos acompanham, caso necessitem de um pedido de oração, podem enviar para os nossos contatos. Temos aí, olha, em rodapé, o número do WhatsApp. Talvez você nos acompanhe fora de Portugal, não é? Então, manda uma mensagem de texto para nós. Temos também o número do SOS. Se você está por aqui, gosta de ligar, prefere falar, então ligue para nós, mais 351 21 190 8990 e o WhatsApp, se preferir mandar uma mensagem por escrito, mais 351 912 895 800. Através desses contatos, além de enviar o seu pedido de oração, você pode também enviar o seu testemunho, contando algo de bom que Deus fez na sua vida, não é? Talvez você recentemente até enviou um pedido de oração para nós, já obteve resposta. Então, partilhe conosco essas boas notícias, que é sempre muito bom deste lado aqui recebermos essas boas notícias de vocês que estão aí, não é? Claro que através dos mesmos contatos você também pode encontrar a Igreja Maná mais próxima de você, para que você ouça a palavra de Deus, receba um acompanhamento pastoral, se assim você desejar. Qualquer dúvida, é só ligar para esses números que ficam aí passando em rodapé. E agora eu convido vocês a prestarem muita atenção no que o apóstolo tem a nos dizer no programa de hoje. Muito bem, e agora vamos falar de finanças e vamos ver o que é que vamos falar. O que é que dizia lá no ecrã? O tamanho do seu milagre depende de si. É isso que estava lá escrito, não é? Até é isso que eu vou falar. O tamanho do milagre, o tamanho da sua bênção, não depende de Deus. Depende de si. Você é que pode determinar qual é o tamanho das finanças, da bênção, do milagre que Deus vai trazer. Porque, quanto a Deus, nada é impossível. Deus não se importa de dar muitíssimo. Até precisa saber quanta fé temos. Será que acreditamos? Será que somos movidos pelo que sentimos, pelo que vemos? É que Deus é um Deus de milagres, mas é um Deus de fé. Eu preciso de acreditar. Está a ver? Eu preciso de crer. Eu preciso de acreditar naquilo que Deus diz. Finanças não vêm por eu orar, por eu chorar, por pedir. Finanças só vêm por eu dar ouvidos a Deus. E a lei de Deus para as finanças é sempre a mesma. A lei de semear para colher. Marcos 4, 26, Jesus dizia isso. Tudo funciona à semelhança do agricultor. Tudo. Hoje, amanhã, quando Deus fizer novos céus, nova terra, a lei vai ser a mesma. Deus funciona com essa lei. E o dinheiro, portanto, é uma das sementes. As suas palavras também são sementes. Então, se você
semear pouco, é evidente que vai colher pouco. Se semear muito, você vai colher muito. Quem escolhe é você. Jesus dizia, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Jesus disse, dai, semeia primeiro, colherás depois. Colherás como? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Com a medida com que tu medires, é com essa que te vão medir a ti. É a lei da semeadura. Semear pouco, vai colher pouco. Semear muito, vai colher muito. Você é que escolhe o tamanho da sua bênção, não é Deus. Quanto a Deus, Ele deseja dar-lhe muito, mas Deus não muda. Você não pode semear pouco e querer colher muito. Você é que tem que mudar para entrar em linha com a lei de Deus. Deus é um Deus de milagres. Está a ver? Uma vez, Jesus multiplicou pães e peixes. Vai ver onde é que está esta história. Diz aqui em Mateus 15. Estavam num certo lugar, Jesus estava a pregar e Jesus falava muito. Ensinava muito tempo. Ele tinha pouco tempo na terra para ensinar o máximo possível. Então, onde quer que ele ia, ele ensinava muito. E é interessante, ele sempre ensinava antes de orar pelos doentes. Isto tem uma razão de ser. É como fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus ensinava a palavra para criar fé no coração das pessoas. Então, sim, orava e aconteceu milagres. E a certa altura, num certo dia, já era tarde. E os discípulos disseram, mestre, é melhor mandar as pessoas ir para casa. Porque aqui não há nada para comer, nem há agasalho. E Jesus disse assim, quantos pães tendes? Isto vem em Mateus 15. E eles disseram 7 e uns poucos de peixinhos. Ah, é? Então Jesus disse assim, olha, a multidão que se assente no chão e dê-me o pão e o peixe. E Jesus começou a partir o pão e a partir o peixe aos bocados. E deu aos seus discípulos, por sua vez, distribuíam pela multidão. Mas acontecia um fenómeno. Jesus partiu o pão, vamos pôr, em metade, mas continuava a ser do mesmo tamanho. Por mais que ele repartisse, o pão não acabava. É um milagre. Você pergunta, isso não tem lógica. Pois, eu não estou-lhe a falar de lógica humana. Estou-lhe a falar da lógica de Deus, de fé. E se você é uma pessoa que pensa que vai compreender Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, quando os cientistas acham que já descobriram não sei o quê, passado poucos dias ou poucos anos, já é diferente, porque quer dizer, Deus é Deus. Como é que Deus multiplicou os peixes? Não sei, mas que multiplicou. E toda a gente comeu. E todos comeram quanto quiseram. Diz aqui a Bíblia. Todos comeram quanto quiseram. E depois que todos comeram quanto quiseram, Jesus mandou recolher as sobras e encheram-se 7 cestos cheios de pedaços. Ou seja, no final, o que sobejou era muitíssimo mais do que aquilo que tinham dado nas mãos de Jesus. O que é que Jesus fez? Voltando atrás, ele pegou no pão, cortou ao meio, cortou, e aquilo não acabava. Peixe, a mesma coisa. Todos comeram quanto quiseram. Um grande milagre. Diz a Bíblia que só homens eram 4.000, fora mulheres e crianças.
Os historiadores dizem que deviam ser 8, 10 mil pessoas. Nem que fossem 4 mil. Este é o Jesus de que estamos a falar. É o Jesus que multiplica, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. E para isso você só tem que ter fé e fazer o que Deus diz. Deus disse ao seu povo, nos dias do profeta Malaquias, primeiro repreendeu-os porque eles davam a Deus molas, não queriam saber de Deus para nada, estavam afastados, seguiram outros deuses, outros usos e costumes, e por isso ficaram sem Deus, ficaram escravos, cheios de problemas. Pediram ajuda a Deus e Deus dá a repreensão, mas depois dá-lhes a solução. Voltem-se para mim e não se esqueçam de me honrar, porque vocês me têm desonrado. Honrem-me, tragam para a minha casa, para a igreja, os dízimos, ofertas e vão ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. E foi isso que aconteceu. E hoje Deus diz a mesma coisa. Mas lembre-se o seguinte, se você semear pouco, já não é mau, mas vai colher pouco. Se você decidir semear muito, vai colher muito. Quem escolhe o tamanho da bênção é você. Na verdade, você até pode ser um crente que mais tarde ou mais cedo fica independente das circunstâncias lá de fora. Porque você passa a viver de sementes e não de salário, e não do seu negócio. O que quer dizer que se amanhã não houver negócio ou emprego, você vai vencer na mesma. Como? Com o Deus de milagres. E olha que nesta pandemia, nós vimos isso acontecer em todos os países onde nós estamos, a milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque já estavam habituados a esta lei de Deus, já a conheciam, já a acreditavam, e na hora da aflição era a hora de praticar. E não é que funcionou. E muitos até que eram empregados, né? Sabe o que é que Deus fez? Transformou-os em patrões, em donos de negócios. É impressionante. É que Deus é fiel. Deus é Deus. E Deus quer ser o seu Deus. E por isso, o que é que você deve fazer? Deve ir à igreja, ser fiel na igreja. Se já é, continua a ser e aplique estas leis. Se você ainda não vem à igreja, entregue-se a Jesus. Venha à igreja maná mais perto de si, comece a andar com Deus. Comece a aplicar as leis de Deus e vai ver que também você vai vencer financeiramente. Se você diz, mas eu moro longe, como é que eu faço? Como é que eu aplico essa lei? Vai aparecer no ecrã a forma de como é que você pode semear. E enquanto isso, aqui o time vai tocar uma música de fé. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que calma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que calma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que calma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que calma o mar. Eu ordeno a todo o poder das trevas que está operando e roubando dinheiro ao povo de Deus, que dobre o seu joelho e liberte todas essas propriedades e bens e finanças. Ordeno aos anjos de Deus que tragam essas bênçãos financeiras e materiais
para a igreja, para o povo de Deus e para todos aqueles que estão em direto connosco. E para ti, ó Deus, eu te agradeço porque tu és um Deus fiel. Não és homem para mentir. Sempre se cumpre o que tu prometes e falas e as tuas leis são infalíveis. E por isso eu te agradeço com fé porque todo o mundo está em direto, vai prosperar mais do que nunca a partir de hoje. Amém e amém. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Muito bem, nós vamos falar sobre este tema que diz, o que estava no ecrã, olhe para Jesus e não para os problemas. Está a ver? É dos temas mais importantes que você pode ouvir. É das lições mais importantes para a sua vida, para o resto da sua vida. Olhe para Jesus e não para os problemas. Fala de quê? Vou fazer um pequeno resumo do que falei no outro dia. Fala de você, no meio de uma adversidade, não atentar, como diz 2 Coríntios 4, não atente para aquilo que se vê, para o problema que se vê, para a crise, para o que o médico disse, quem sabe até que é um cancro sem solução. Não atente. Não atentar quer dizer não fale disso, não pense nisso, não deixe que falem disso assim. E antes, olhe para Jesus. Porque para onde você olhar, faz toda a diferença deste mundo. Se você olhar para Jesus, você vai andar por cima das águas. Vai vencer. É uma lei de Deus. Se você olhar para o desastre, para a morte, para a enfermidade, para o problema, você vai afundar-se. É assim. Está a ver? E, portanto, se você estiver numa crise, seja em que área for, pare de falar disso. Não entretenha pensamentos acerca da matéria. Não dê ouvidos a quem anda aí a falar disso. Se lhe perguntar, não responda. Como é que vai? Não responde. Tudo bem. E não só isto é um segredo para quem tem problemas e que os vai vencer, mas é também, como eu disse no outro dia, o segredo para quem quer alcançar alvos que, para o seu tamanho, lhe são impossíveis. Humanamente falando, você nunca irá conseguir essa máquina, esse carro, essa casa, sei lá. Está a ver? Você não tem salário para isso, não tem condição social para esse alvo. Mas, se alguém está em Cristo, já entregou a vida a Jesus, essa pessoa é uma pessoa nova. Nova, convertido, é uma nova criatura. As coisas velhas, diz a Bíblia, já passaram. Agora você é um filho de Deus. Tem direito às bênçãos de Deus e à proteção de Deus. Se você ainda não é crente e não vem à igreja, você não está dentro deste pacote, mas pode decidir e decida hoje mudar de vida. Decida entregar a vida a Jesus. Decida começar a andar com Deus. Não é falar, é andar. Procure a igreja mandar mais perto de si e comece a aprender e a viver pela fé. Também você vai ter a sua vida completamente mudada, claro, para melhor. Então, olhar para Jesus serve dois grandes propósitos, está a ver? É para nós resolvermos, termos vitória no meio das crises mais incríveis deste mundo,
ou para você conseguir alcançar os alvos que você deseja e para os quais você não tem uma chance sequer. Olhar para Jesus. Então agora é preciso ver o que é isso, olhar para Jesus. Olhar para Jesus, se fosse nos dias em que Jesus esteve na Terra, era só olhar para Jesus. Já vamos ver o exemplo, hoje, vamos ver o exemplo de como Pedro andou por cima das águas. Pedro andou em cima das águas enquanto olhou para Jesus. Já estou a adiantar o que é que vamos ler dentro de instantes. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e pôs nas circunstâncias, no temporal, no vento, nos pensamentos que vieram à cabeça dele, começou a afundar-se. E aí Jesus foi na mesma, deu-lhe a mão, puxou-o para cima e disse: ó homem de pouca fé, fé insuficiente, por que é que duvidaste? E enquanto ele olhou para Jesus, fisicamente, ele andou por cima das águas. Ele tinha um milagre progressivo. Um milagre em andamento. Agora você diz, mas Jesus não está na Terra, como é que eu vou olhar para Jesus? Você pode olhar para as fotografias de Jesus. Olhando para versículos bíblicos, olhando para as histórias que estão na Bíblia, é como se você tivesse a olhar para o Jesus que curou os cegos, o Jesus que andou por cima das águas, o Jesus que abriu um caminho onde não havia caminho, abriu o mar vermelho, o Jesus que já disse que transformou a água em vinho. Enfim, tanta coisa que Jesus fez. Isso é olhar para Jesus. E não atentar, não olhar para o problema. Não prestar atenção. Desviar-se o máximo possível de ver o problema, de falar o problema, jejuar da televisão, para não ver lá esses problemas e queridos. E olhe para este canal, está sempre a falar de fé. Não atentando nós nas coisas que vemos, nas circunstâncias adversas, os problemas, mas olhar para aquilo que não se vê ainda, que são as promessas de Deus que vão acontecer, porque Deus não muda. E andemos pela fé, e não pelo que se vê. Andemos pela fé, e não pelo que sentimos. Andemos pela fé para aquilo que Deus diz, para o que Deus promete. Sabe, nós temos avião há muito tempo, que viajo muito por muitos sítios, e na verdade só com o avião próprio é que a gente consegue ir em muitos lugares onde a gente vai. Bem, seja como for, muitas vezes eu vou ao cockpit, não é? Estão lá os dois pilotos. O jato precisa sempre de dois pilotos. E às vezes estamos no meio das nuvens e não se vê literalmente nada. E há um sentimento humano que acontece a todas as pessoas, incluindo pilotos, em que, a dadas por três, sentimos que estamos a descer e, portanto, o piloto, se está a sentir isso, puxou o avião para cima. Só que o avião não está nada a descer, mas ele senta a descer, puxou o avião para cima e agora o avião fica a pique e, portanto, não tem força para subir, cai. Já aconteceu tanta vez que eles puseram instrumentos para o piloto saber se está a subir, descer e tal. Mesmo assim, a pessoa tem um sentimento tão forte, que ele pensa que está a descer, então puxa para subir, mas não estava nada a descer. Então puseram dois instrumentos, porque o piloto pensa que o primeiro instrumento está estragado. Mesmo assim, há pilotos que pensam que os dois instrumentos estão estragados, então os novos aviões modernos põem 3 instrumentos iguais. Tal é a força do pensamento e dos sentimentos humanos. Tal é a força disto que até os pilotos treinados duvidam dos instrumentos e dão muita atenção ao que veem ou ao que sentem. Então, estou aqui a dizer que, no meio de um temporal, de uma doença infalível, de um desastre familiar, sei lá de quê, não ande por sentimentos. Não dê ouvidos aos pensamentos, que é onde o diabo ataca, ou aos sentimentos. Olhe para a Bíblia.
procure a igreja Maná mais perto, aconselhos com o pastor, vai lhe dizer, é assim, faça isto. E você vai vencer. Chama-se isso olhar para Jesus e não para os problemas. Agora vamos ver o caso do Pedro. Isto vem em Mateus 14, do versículo 27 em diante. Diz assim, portanto, a história é o seguinte, Jesus estava a pregar e disse assim, olha, vocês, eu vou orar ali à montanha, vocês peguem no barco e vão para o lado de lá. Então eles pegaram num barco, e aquilo é um lago muito grande, e foram os 12 para o lado de lá. A meio caminho, surge uma tempestade tão grande que eles pensavam, vamos morrer, não temos chance nenhuma. É as ondas, o vento, a água, por tudo que é sítio. Mas Deus, que sabe todas as coisas, fez com que Jesus fosse ter com eles, mesmo por cima das águas. Quando você pensa que não há nada a fazer, Deus está ao seu lado. E eles pensaram, é um fantasma, porque pensavam quando se vê uma pessoa no mar, sozinho, é fantasma que os vem buscar para os matar. Mas Jesus disse, não tenha medo, sou eu. E Pedro então encheu-se de coragem, disse, Senhor, se és tu, diz-me para eu sair do barco e ter contigo. Ele disse, ok, vem. E Pedro diz aqui, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Enquanto Pedro estava a olhar para Jesus, ele andou por cima das águas. Enquanto você olhar para o Jesus que cura, você começa a ser curado. Enquanto você olhar para o Jesus que multiplica pão e peixe, você vai ter as necessidades supridas. E daí vai. Mas, diz aqui, sentindo o vento forte, está a ver? O sentimento, os pensamentos, teve medo. Sentindo, pensando, vendo, como vai ser? O médico disse isso. O banco mandou mais uma nota. Teve medo. E começou a ir para o fundo. Teve medo, começou a olhar para as circunstâncias. Deixou de ter os olhos em Jesus. Nos versículos bíblicos, na história que Jesus conta. No sistema de Deus. Pôs os olhos no temporal. Começou a afundar-se. E Jesus, na mesma, estendeu-lhe a mão e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, esta é uma lição poderosa, porque em qualquer das circunstâncias você tiver, não atente para o temporal. Dizendo isto, parece que isto é fácil de fazer. À primeira vez ou à segunda. Não é tão fácil, não, porque nós estamos habituados a fazer ao contrário. Por isso é que é muito bom vir à igreja, está a ver, pedir aconselhamento pastoral. O pastor está treinado para dizer isto, para lembrar os pilotos que são treinados, todos os anos os pilotos são treinados durante 2 semanas para lembrar as velhas verdades, porque os sentimentos são muito fortes. E os nossos pastores vão fazer o mesmo. Então, olhe para Jesus e não para os problemas e você vai vencer. E agora vamos ouvir uma música que fala exatamente isso, para encorajar você ainda mais. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. E agora nós vamos orar. Vamos orar ao Deus de milagres, ao Deus para quem nada é impossível. Estenda a sua mão sobre mim. Você que pediu oração,
Você que está desesperado, contou o seu problema, telefonou até, estenda a sua mão. Se puder, até toque no ecrã, para tipificar que eu estou a orar pelos enfermos, como diz a Bíblia, e para Deus não há distância. E você vai fazer esta oração comigo, que é chamada oração da fé. E digo assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Mas também Jesus derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados. E também Jesus pagou o preço que me traz um milagre, a minha cura, a resolução dos meus problemas. E agora, Senhor Jesus, eu recebo agora o meu milagre, a resposta à minha oração. Eu recebo agora a minha cura. Amém e amém. Agora sou eu que vou orar por si. Eu ordeno a esses corpos que estão doentes, que fiquem sarados. Eu ordeno a essas enfermidades que morram, sequem para a raiz. Eu ordeno a todo o poder das trevas que caia por terra. E para ti, Senhor Jesus, graças te dou. Tu és um Deus que sara, um Deus que resolve problemas, um Deus que sempre abre um caminho, não há caminho. Amém, amém. E agora ouça esta música que diz: segura na mão de Deus. Ou seja, ande com Deus. Vá à igreja. Seja membro, não visite Deus. Ande com Deus e tudo vai mudar para melhor. Vamos lá ouvir a música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Estou de volta com vocês e agora vamos assistir um testemunho. Vamos ver. Estamos aqui em Évora e comigo está a irmã Helena, que nos vai agora contar um testemunho. Olá, irmã, está tudo bem? Olá, tudo bem, obrigada. Como é que a senhora veio a Jesus? Foi assim, eu estava a passar um período muito difícil da minha vida, porque eu tinha ido a médicos, a hospitais, eu tinha uma doença que era epilepsia com ausências. E disseram que essa epilepsia não iria ser curada e que brevemente iria ter Alzheimer precoce e que não iria ter muito tempo de vida. Portanto, uma coisa como a outra não tem cura. Ou seja, diziam que não tinha cura. Eu estava noutra igreja e depois vim morar para Beja. Entretanto, passei por uma rua que eu não conhecia e ouvi uns louvores lindos e maravilhosos que me tocaram no coração. Eu tive que entrar para ir ouvir o que era e de onde se estava, o que é que era e o que estava a passar. Então, eu fui ao dito sítio, bati à porta, depois entrei, disseram-me para entrar, para eu ficar à vontade. Eu fiquei, entrei, ouvi que era a palavra de Deus que estavam a dizer e fiquei maravilhada com aquilo que ouvi. Mas como estava desempregada, no outro dia a seguir eu arranjei logo um trabalho. Ou seja, afastei-me de Deus outra vez, porque trabalhava domingos, sextas, à noite, isso tudo, e então afastei-me de Deus outra vez. Tive 6 meses afastada de Deus. Ou seja, essa dita doença que eu tinha agravou-se muito, muito, muito. E eu tive que ir para o hospital de urgência nessa altura,
que foi quando me puseram de baixa e eu fui para o hospital, puseram-me de baixa e disseram que já não devia demorar muito tempo, né? E então o que é que eu fiz? Decidi deslargar o meu trabalho, deslargar tudo e dedicar-me exatamente à igreja e para ouvir a palavra de Deus, não é? Porque nas primeiras alturas em que eu ouvi falar da palavra de Deus, que era Deus cura sempre, isso tudo, e então era assim, eu estava mal e como fiquei pior ainda, porque na minha cabeça a noção foi que tu deixaste Jesus, não ligastes, e agora aconteceu-te o pior. Então eu comecei a ir à igreja e prometi a mim mesma que nunca mais faltava, não é? Pedi oração aos meus presbíteros para curar me ajudar na dita epilepsia, para eu ficar melhor. E eles oraram por mim, mas foi na altura da epidemia, em que eu fui batizada num dia 1 de março e depois 14 ou 15 dias depois fecharam as igrejas. Ou seja, eu ainda não sabia praticamente nada dos rudimentos de Deus nem nada, mas como eu tinha comprado logo os livros quase todos do apóstolo, porque para mim os livros são sagrados, e com o Basta Crer, que foi o programa Basta Crer que me fez ficar viva, reviver, e porque eu bebia as palavras do apóstolo, não é? E fui sempre ouvindo o apóstolo a falar na palavra de Jesus e acreditei que também eu ficava curada. Pronto, não foi logo instantâneo, mas foi progressivamente. Isto foi em março e eu, para aí, em agosto, fiquei curada da epilepsia que diziam que não tinha cura, que ia morrer e daquela, como é que aquilo se chama, a doença que eu disse, não a outra. Não, pronto, não entra. É isso, Alzheimer. Obrigada, Brana. Pronto, fiquei curada das duas. Até hoje posso dizer que estou impecável, que nunca mais me deu nada e que estou 100% graças ao Basta Querer e, acima de tudo, ao Deus Altíssimo, que é o Deus de todos nós, a quem eu sou 100% fiel. Deus, ele realmente é maravilhoso, não é? E uma das formas para você encher o seu coração com a palavra de Deus é através do projeto dos grupos familiares. Esse grande projeto que nós temos o objetivo de não só ensinar a palavra de Deus para todos vocês, quem sabe você também recentemente não entregou a sua vida a Jesus. Não percebe muitas coisas ainda, gostaria de aprender mais da palavra de Deus. Como você vai aprender? Através dos grupos familiares. E outro grande objetivo dos grupos familiares é também ganhar almas e abrirmos cada vez mais igrejas através dos grupos familiares. Então, se você que está aí nos acompanha e gostaria de participar deste projeto, entregando a sua casa para um grupo familiar, veja como você pode fazer isso. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E agora vamos ficar com o Making Off. Você que nos acompanha gostaria de saber o que acontece por trás das câmeras, os eventos que nós vamos. Então, vamos ver o que vamos aprontar no Making Off de hoje.
E como prometido, finalmente estou aqui na Regi com a Ruth, né, gente? Ela pensou que fugia, mas não fugiu, não. Não fugi. Olha, gente, pra quem não sabe, a Ruth é responsável aqui na Regi pra ser realizadora, é isso? Exato, dos programas do Basta Querer. E o que é ser um realizador? O que você faz aqui? Eu escolho as imagens que os câmaras me dão e mando para o ar. Então sabe quando vocês estão em casa assistindo o programa Basta Crer e entra uma câmera, daqui a pouco sai, entra outra, daqui a pouco sai, entra outra, um plano mais fechado ou um plano mais aberto? É a Ruth. Sou eu. E como que é esse trabalho? Porque assim, como que funciona agora? Vamos falar do modo geral. Eu falo com os câmaras e depois tenho aqui neste microfone, através desta comunicação, e depois tenho a operadora de corte, que é ela que seleciona as câmaras. Então pera. Eu peço uma câmera e ela põe no programa. Então, e depois é só fazer cut, lançar para o ar. Então, basicamente, você tem que ficar super atenta vendo dessas câmeras aqui, quais é que estão boas, avisa ela e ela coloca. Exatamente. Entendi. E aí a sua comunicação para os câmeras saberem se as câmeras estão boas, se o plano tá bom ou não, é através desse microfone. Exatamente, através do microfone. Que é através daquela comunicação, gente, vocês estão vendo. E que mais que você faz aqui? O meu papel é só fazer isso, só receber instruções da produtora, através da Evelyn, que faz peças, e ela transmite para mim e eu faço a realização. Gente, aqui tem a Ana que já tá desmontando a câmera, eu tô atrapalhando o trabalho dela, né? O que você tem a dizer, Ana? Correu bem, acho eu. Correu bem? Fez ótimos planos? Mais ou menos. Mais ou menos? Esforcei-me, mas às vezes não corre muito bem. Ó, tenho aqui, olha ali, ó, a Ruth tá toda ali, ela já apareceu, né? Aqui a Marta. Marta tá fazendo o quê? Estou agora a desmontar a câmera. O que é isso que você tá tirando? É um taily que serve para sabermos se estamos no ar ou não. E aparecem umas luzinhas. Aqui aparece cores, né? Verde, vermelho. Sim. O verde é antes de ir para o ar e quando está vermelho é quando vai para o ar. Então isso facilita a pessoa que está ali e ela consegue ver a câmera que está no ar, olha só. Pronto, vamos deixar o pessoal desmontar, né, gente? Tchauzinho! Acompanha aí, porque logo logo vamos mostrar mais making-offs de mais programas. Quem sabe, não perca os próximos. Então, se vocês quiserem acompanhar mais making-offs, não podem perder os próximos programas. Basta crer, não perca nenhum, porque nunca se sabe quando vamos passar um making-off, por isso você que está aí tem que ficar esperto, não é? E agora quero falar para todas as pessoas que moram longe de uma igreja Maná física, não conseguem frequentar uma igreja Maná física. Para vocês, nós temos a Igreja Online. Vamos ver. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras.
E para as crianças, nós temos uma plataforma exclusiva com conteúdos 24 horas por dia, Curiacos Kids. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E se você gosta de bons filmes e boas séries, saiba que nós temos o Cine Curiacos, outra plataforma exclusiva para filmes e séries, com conteúdos como tem que ser. Então veja esse spot para você conhecer melhor a plataforma Cine Curiacos. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E temos disponível os números do SOS para você que necessite de ajuda ou, porventura, alguém que você conheça. Vamos ver. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E eu já vou falar outra forma para você que está aí, se necessitar de ajuda, ser ajudado, mas antes quero falar da Curiacos Music, uma produtora musical que nós temos muitas bandas, muitas músicas para você que está aí desfrutar. Vamos ver. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E agora sim, para você que possa precisar de ajuda, saiba que nós temos disponível para você a consulta pastoral. Vamos ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta pastoral, a mudança para a sua vida. E agora sim, estamos quase chegando ao fim do nosso programa de hoje, mas antes, vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music. Daqui a pouco, inclusive, até passamos o spot da Curiacos Music. É muito importante você encher a sua casa com a presença de Deus e, claro, fazendo isso através da música, não é? Temos vários estilos musicais, com vários gêneros, não é? E se você gosta de música mais agitada, mais calma, tem disponível para você também. Corre lá, entra no site da Curiacos Music e acompanha aí os seus artistas favoritos, as suas bandas favoritas, não é? Enquanto você faz isso, vamos ficar com esse videoclipe e aproveite também para enviar aí a sua música favorita para os seus amigos, não é? Uma forma de você falar de Jesus. Vamos acompanhar então este videoclipe.
em ti vou confiar, só em ti vou confiar, só em ti vou confiar. De todo o coração, eu não crio nem próprio entendimento, porque só em ti eu vou confiar, só em ti vou confiar, só em ti vou confiar. De todo o coração, eu não crio nem próprio entendimento, porque só em ti eu vou confiar. Eu reconheço em todos os meus caminhos, eu reconheço em todos os meus caminhos. Endireitarás as veredas da minha vida, pois só em ti vou confiar. De todo o meu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu és o meu Senhor, tu és razão do meu viver, porque só em ti eu vou confiar. Tu és o meu Senhor, tu és razão do meu viver, porque só em ti eu vou confiar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu és o meu Senhor, tu és razão do meu viver, porque só em ti eu vou confiar, porque só em ti eu vou confiar, porque só em ti eu vou confiar. E agora vamos ficar com outro videoclipe de outro artista da Curiacos Music. Vamos ver. Strong.
E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas te esperamos no nosso próximo programa. Basta crer, não perca. Tchau, tchau. Jesus entregou sua vida por nós, derramou seu sangue lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus foi pregado e crucificado por causa dos nossos pecados. Graças a Jesus fomos libertados. Livre hoje sou para te adorar, livre hoje sou para te exaltar, livre hoje sou para entregar o meu louvor a ti. Hoje sou livre, livre hoje sou para te adorar, livre hoje sou para te exaltar, livre hoje sou para entregar o meu louvor a ti. Jesus entregou sua vida por nós, derramou seu sangue lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus foi pregado e crucificado por causa dos nossos pecados. Graças a Jesus.